Vamos orar nesse momento, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, Pai. Segura fortemente em Tuas mãos. Precisamos de Ti, precisamos das Tuas misericórdias, precisamos, ó Deus, da Tua ação poderosa conosco, Pai. Inunda, ó Deus, a cada um, Pai, vá movendo para que mais e mais pessoas consigam receber da Tua palavra, ó Deus, e ser atingido, ó Pai, pelo Teu imenso poder, Pai. Chega das aflições que cercam a humanidade, chega, ó Deus, dos problemas que assolam, ó Deus, que as setas, as flechas, as tempestades, ó Pai, não nos atinjam, Senhor. Protege-nos, ó Deus, cubra-nos, ó Pai, debaixo das Tuas asas, Senhor. Revista-nos, ó Deus, do Teu poder e isenta-nos, ó Pai, de que o mal nos atinja, Senhor. Esse é o nosso pedido, nosso desejo para nós, para nossa família, para nossa igreja, para cada um que está junto conosco nesse momento, ouvindo essa oração. Visita, ó Deus, a família, visita a casa, visita o coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Deus. Amém? Amém, querido. Que você sinta aí tocado pelo Senhor, que o Senhor esteja visitando aí a tua vida e o Espírito Santo esteja guiando a tua vida. Abra a tua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 1 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 11, seguindo a nossa campanha da quarta-feira. 1 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 11, fala assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu queria pensar com os irmãos a respeito desse versículo 13. Nós que temos meditado em cima dessa mensagem, dessa oração de Paulo, essa oração que Paulo faz, que é uma oração para que a gente transborde de amor, uma oração para que a igreja transborde do amor. E uma coisa que a gente mais está sentindo falta hoje é do amor, principalmente o amor de Deus. É algo que tem feito muita falta, querido, feito muita falta para muita gente, e é uma coisa que a gente vai refletindo em cima da pergunta que Jesus deixou: por acaso quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E aí a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, faz um trava-língua, mas a Bíblia explica a própria Bíblia. E Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que no final dos tempos as pessoas sentiriam como que comichão, uma coceira nos ouvidos, e eles iriam preferir as fábulas, as conversas fiadas, os falatórios inúteis, e iriam dar pouco ouvido para a palavra de Deus, querido. É muito triste que a gente consiga, e que muita gente consiga ficar até 3 horas da manhã assistindo uma live de sofrência, mas a gente não consegue ficar meia hora assistindo uma mensagem no YouTube, ouvindo uma palavra ou meditando em cima da Bíblia. É muito triste esse caminho que a humanidade está tomando, mas em nome de Jesus eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor visite a tua vida e que na tua casa seja diferente, que você seja atingido pelo amor de Deus e que o poder, a unção do Senhor inundem fortemente a tua vida. Amém? E aí esse versículo 13, Paulo traz aqui algumas coisas importantes, porque Paulo ele vai falar nos versículos 11 e 12 o desejo dele de ir até aquele povo, e que o Senhor faça esse amor aumentar, o Senhor faça esse amor crescer com todos, o amor seja transbordante na vida dos irmãos. Aí Paulo começa o versículo 13 dizendo a fim, ou seja,
com o objetivo de que o teu coração seja fortalecido, seja confirmado em santidade, isento de culpa. E aí Paulo está falando aqui 3 coisas. Paulo está falando aqui o desejo dele de o estado em que o teu coração, o estado que Paulo deseja que o teu coração esteja, a forma como Paulo deseja que o teu coração esteja. Então Paulo deseja que através do transbordar do amor de Deus, através da união com a igreja, através da união com todos os santos, o teu coração esteja forte, confirmado em santidade, isento de culpa, ou seja, você esteja com o coração leve. A gente já falou sobre isso outras semanas atrás, e você esteja com o coração leve, com o coração limpo, isento de culpa, sem peso, sem mancha, e você esteja em paz. Então o estado, essa é o primeiro pedido de Paulo aqui, para o estado do teu coração, que o teu coração esteja confirmado em santidade, isento de culpa. E aí aqui Paulo vai falar no tempo, quando isso? Na vinda do nosso Senhor Jesus, que o teu coração esteja em paz, esteja limpo de santidade, na presença de Deus quando Jesus vier. Ou seja, que diante de Deus, quando Jesus vier, que a Bíblia diz que a gente não sabe quando, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento, a gente só sabe, a Bíblia afirma que Jesus voltará, Jesus virá, e a sua vinda não será como muita gente fica imaginando aí, de uma vinda como da primeira vez. Não é. A vinda de Jesus, a próxima, vai ser a vinda realmente para arrebatamento, para julgamento. Vai vir montado no cavalo branco, vai vir na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então que nesse momento, na vinda de Jesus, a gente esteja diante de Deus com o nosso coração em paz, em santidade. E aí aqui Paulo fala uma terceira coisa, que o nosso coração esteja em paz diante de Deus, naquele momento que Jesus vier, e junto com a igreja, junto com todos os santos, junto com os irmãos. Por isso a importância, querido, muito grande, que a gente tem uns dos outros. Por isso a importância muito grande que a gente tem de estar próximo. A gente tem falado sobre isso nas células de quinta-feira. É a possibilidade que a gente tem de se unir sem reunir, né? Então a gente não está fisicamente reunido, mas a gente está unido, a gente está em unidade, a gente está em propósito. É a mesma coisa aqui nessa noite. Mesma coisa aí, você que está assistindo e se inscreveu aí no canal do YouTube, está assistindo esse vídeo no YouTube, é a mesma coisa. Unidade, não importa o tempo, você está vendo, talvez quem está vendo no YouTube está vendo dias posteriores ao culto, ao vivo, não tem o menor problema. O importante é que você esteja em unidade, porque é essa unidade é que vai fortalecendo a nossa vida na santidade. E esse versículo 13, quando Paulo fala essas 3 coisas, a gente precisa entender que esse processo de santificação, e aí aqui eu enfatizo que é um processo, é algo que precisa acontecer passo a passo, é uma preparação, é um aprendizado, uma série de atividades, de coisas que a gente vai aprendendo, até mesmo com erros. A gente erra e Deus vai ministrando o nosso coração como deve ser. E essa obra da santificação, ela precisa ter começado em nós. Esse início desse processo, ele precisa já ter acontecido em nós. Porque é isso que vai nos levar a esse momento glorioso da vinda de Jesus. Para que quando Jesus vier, esse momento seja glorioso para nós. Esse momento seja agradável para nós. Esse momento seja um momento onde o nosso coração está em paz. Se você perceber no capítulo 4, aqui, 1 Tessalonicenses mesmo, capítulo 4, versículo 3,
vai dizer qual é a vontade de Deus. Veja aí, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. E aí aqui, querido, eu quero parar para pensar com você a respeito de uma coisa importante. A santificação é um processo. E é um processo difícil. Não é um processo fácil. Se fosse fácil, a porta não seria estreita. Jesus, ele diz que a porta que conduz à santificação, que faz a gente entrar no céu, ela é estreita. Não cabe apetrechos, não cabe bugigangas, não cabe latinhas de lixo que a gente carrega ao longo da nossa vida, não cabe, só cabe a gente. Agora, a porta que conduz à perdição, oposição aqui à santificação, né? Porque ou você está caminhando em um processo de santificação, em um processo de melhora da tua imagem, da tua imagem perante o Senhor, da tua imagem no Facebook, ou no Instagram, ou na internet, mas é na tua imagem perante o Senhor, é naquilo que, nos requisitos que Deus olha de você. Então, nesse processo, ou você caminha para melhorar e ser cada vez mais agradável, mais parecido com Jesus, ou você caminha naquele caminho que o mundo direciona, que é o caminho da perdição, que vai te afastar de Deus e vai te deixar cada vez mais longe de estar no dia da volta de Jesus com o coração em paz. No domingo a gente falou, quando a gente leu o segundo livro das Crônicas, que é importante a gente começar bem, mas é importante, eu diria que mais importante, porque eu vejo na minha experiência, não só no campo da administração como pastor, eu vejo muita gente com iniciativa, muita gente disposto a começar coisas, muita gente com muita vontade para começar. Mas desses que começam, querido, poucos terminam. E aí a gente já não vê esse mesmo percentual. É muito comum você ver o início de uma faculdade, turma com 40, com 50 alunos, turma presencial. E aí lá na formatura daqueles 40 tem 20. É muito comum você ver uma pessoa que começou um curso de inglês ou um curso de alguma coisa e fez alguns períodos, alguns livros e depois não conseguiu mais. Então, tão importante quanto começar, tão importante quanto ter a iniciativa, é ter a acabativa. Iniciativa e acabativa. Você precisa começar e você precisa seguir até o final, você precisa concluir. E aí nessa caminhada você talvez esteja dizendo assim: mas Deus, é muito difícil. É muito difícil concluir. É muito difícil ser santo, é muito difícil seguir os caminhos do Senhor, é muito difícil. Pensa comigo nesse versículo 3, querido, de 1 Tessalonicenses 4. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Se a vontade de Deus é que você seja santo, se a vontade de Deus é que você atravesse esse processo e vença, então pede a Ele. Então chega para Ele e diz que está difícil. Então chega para Ele e pede ajuda. Então chega diante dEle e conta o que está atrapalhando a tua vida. Agora entenda uma coisa, vou falar de experiência própria. Quando a gente chega diante de Deus, porque a vontade de Deus é a nossa santificação, então Deus Ele vai batalhar por nós. Você pode ter certeza que um tipo de oração que quase que 100% é ouvida é a oração no sentido da santificação. Você vai pedir a Deus, você vai mostrar para Deus que está te atrapalhando. Esteja preparado que Deus vai começar a arrancar as coisas que estão te atrapalhando, ou Ele vai te arrancar quando Ele perceber que você não está conseguindo vencer e ser livre disso muito facilmente.
Peça a Deus, mas o melhor que a gente precisa ter em mente, no nosso coração, para trazer paz para nós, o que de melhor a gente pode guardar, é a certeza de que naquele dia a gente vai estar em paz, o nosso coração vai estar livre, vai estar tranquilo, enquanto muita gente, a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes, muita gente vai estar rangendo os dentes, mas o nosso coração estará em paz. Ainda em 1 Tessalonicenses, aqui, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai dizer que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Olha que interessante a colocação de Paulo aqui no versículo 23. Que o mesmo Deus da paz, repare que Paulo está falando aqui da paz, então é exatamente essa paz que está tomando conta, que é esse pano de fundo da oração de Paulo, amém? Então o Deus da paz santifique em tudo, então que o Deus da paz santifique você em tudo, torne santo tudo na tua vida, e o vosso espírito, alma e corpo. Querido, Deus não quer apenas santificar, mas eu quero trabalhar, eu quero pensar, e eu quero fazer coisa para que minha alma esteja santa, mas sabe como é que é, né? O meu corpo, ele falha, o meu corpo. Paulo quer que teu espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. E mais o que ele fala aqui no versículo 23? Irrepreensíveis. Quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesma coisa que lá ele fala no capítulo 3. Não apenas a tua alma, não apenas o teu espírito, corpo, alma e espírito. Deus quer isso. É isso que a gente precisa ter em mente, querido. Eu sei que bate um medo, eu sei que, principalmente nos momentos que a gente está mais só, e é uma coisa meio antagônico, parece, né, um paradoxo, mas a gente está sozinho, mas como o pior inimigo, sabe qual é o nosso pior inimigo? Somos nós mesmos. O Socherd diz que a gente tem três grandes inimigos, né? Quais são? Já falei sobre isso uma outra vez. Nossos três maiores inimigos são o diabo, o diabo e seus anjos, o mundo, os oferecimentos, as ofertas do mundo, e nós mesmos. Só que o diabo e o mundo, querido, é fácil da gente vencer. O diabo, a carta de Tiago ensina: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, no momento em que você está buscando a santidade e você está sendo resistente ao diabo, e aí aqui a gente precisa entender que resistência não é uma coisa que se consegue de um dia para outro, de um dia para o outro. Não adianta quem vai fazer prova. Agora quem ia fazer prova, algumas provas foram adiadas, né? Mas você tem uma prova de um concurso, e esse concurso, uma das provas é teste físico de resistência. Se você ficar em casa aproveitando a quarentena, apenas deitado, para chegar no dia da prova, você querer mostrar que tem resistência, que ele está perdido. Você precisa adquirir resistência, você precisa treinar, você precisa buscar. Resistência é uma coisa que, se você quer alcançar num determinado dia, você precisa traçar um objetivo para que o quanto antes você se prepare para aquilo. Então a mesma coisa lá na carta de Tiago, quando ele diz resistir ao diabo, que essa resistência não vai aparecer no momento que o diabo aparece na tua frente, não. Você tem que ter trabalhado isso na tua vida um bom tempo antes. Então, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós, beleza? Já acabei com um inimigo. E o mundo? O mundo também é simples. Vamos deixar as concupiscências dos olhos, concupiscência da carne, e você vai buscando o que é espiritual. Tiago também é um outro exemplo na carta dele, que ele fala que toda tentação ela vem contra nós,
num caminho que a gente é que traça. Qual é o caminho que a gente traça para a tentação vir até nós? Quem sabe? Quem me acompanha aí há mais tempo vai saber disso. Que a tentação, ela não acha o caminho até nós, sozinha. A gente é que oferece o caminho para a tentação. E qual é esse caminho que a gente oferece para a tentação? Chama-se cobiça. Esse é o passaporte, esse é o Rio Card. Esse é o vale transporte que você entrega para a tentação chegar até você. Cobiça. Se você corta a cobiça, a tentação não chega até você. A tentação, ela vem menor até você. E aí você vence o mundo. Agora, e nós mesmos? Como que num momento desse de solidão, como que num momento onde a gente está muito mais tempo do que a gente está acostumado a ficar com nós mesmos? Que muita gente não estava acostumada a ficar consigo mesmo tanto tempo. Complicado. Nós ficarmos conosco tanto tempo. E aí agora a gente está tendo que ficar. Como vencer isso? E aí é que a gente precisa entender que nós somos os nossos maiores inimigos. Por isso Paulo está dizendo aqui, e aí no capítulo 4, versículo 10, vou ler a partir do versículo 9, 1 Tessalonicenses 4, versículo 9, fala assim: no tocante ao amor fraternal. O que é o amor fraternal? O amor uns com os outros, esse amor dos irmãos, esse amor dos santos, lembra lá do versículo 13? No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos. Olha que Paulo está falando aqui com uma igreja, com um povo, que para Paulo era exemplo. Para Paulo eram as pessoas mais queridas, mais dedicadas, eram os discípulos mais firmes, mais dispostos que Paulo teve. Foi o povo de Tessalônica. Só que Paulo, no versículo 10, ele fala: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Olha que a preocupação de Paulo em que esse amor não esfrie, em que você cresça no transbordar do amor. A progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente. Diligenciardes aqui no grego é philotimeomai, tá? Philotimeomai, que era uma palavra usada, né, por muitos abastados, muita gente de dinheiro, pessoal da elite, da alta classe. Essa palavra era usada para obter uma honra cívica, um reconhecimento. Assim, exemplo, você demonstrou uma generosidade, você fez algo de bom, e aí você tem esse reconhecimento. Então essa diligência, essa palavra usada por Paulo aqui, para esse policiamento, para essa diligência, é que você esteja praticando, treinando coisas, para que o Senhor honre aquilo que você está fazendo, e que o Senhor enxergue a generosidade no teu coração. Por isso essa palavra philotimeomai que Paulo usa aqui no grego do versículo 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. O uso que Paulo faz aqui virou sentido de cabeça para baixo. Os Tessalonicenses, eles deveriam zelar por essa honra, por essa honra ela não ia vir de uma demonstração, sabe, de ostentação, de grandeza pessoal, de riquezas,
Mas esse reconhecimento, ele viria através da humildade, da generosidade, porque Deus permanece o mesmo Deus, que é o Deus de Samuel, o Deus de Davi. Quando Samuel ele diz para Jessé e para os seus irmãos, ou melhor, Deus diz para Samuel, quando Samuel está diante de Jessé, diante de seus irmãos, e que Deus fala para Samuel: eu não vejo como vê o homem. E através desse pedido de Paulo aqui, Paulo está dizendo: Deus não retribui como o homem retribui. Deus não recompensa como o homem recompensa. Ele não vai recompensar o dinheiro que você tem, o quão importante você é na sociedade, a tua imagem diante da sociedade. Deus não vai recompensar. Deus vai recompensar a tua humildade, a tua generosidade, o teu modo de agir com os outros. Queridos, quando alguém lança farpas e acusações, isso diz mais a respeito dela do que de você. Quando uma pessoa ela age com muita maldade, de uma forma muito baixa, isso diz mais sobre ela do que sobre a pessoa com quem ela está lidando. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente seja achado com o nosso coração em paz, com o nosso coração em paz. Parece aquela cena judicial, parece aqueles julgamentos de filme. Filipenses 1, primeiro capítulo de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, bem coladinho aí, Colossenses, Filipenses 1, versículo 6, Paulo mesmo ele vai escrever: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Marca esse versículo na tua Bíblia. E toda vez que você desanimar, toda vez que você se sentir fraco, toda vez que o diabo buzinar no teu ouvido dizendo: desiste, você não vai conseguir. É melhor viver no pecado, é melhor viver no mundo, porque você não vai conseguir alcançar esse alto patamar de santificação. Toda vez que esses pensamentos vierem à tua mente, lembra desse versículo de Filipenses 1,6. Porque essa palavra de Paulo aqui, Paulo não escreveu isso aqui na carne, Paulo estava plenamente no Espírito. Isso aqui é Deus dizendo para você: olha, meu querido, eu estou certo de que a obra que eu comecei na tua vida vai ser completa. Você pode crer nisso, querido? Esteja certo de que o Senhor começou uma boa obra, uma obra maravilhosa na tua vida, e Deus é fiel para completar. Por quê? Porque aqui no capítulo 4 de Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, vai dizer que essa santificação, que essa melhora na nossa vida, que esse viver de uma maneira mais digna diante de Deus, essa é a vontade de Deus, é tudo que Deus quer para a nossa vida, é tudo que Deus quer para a tua vida. Deus deseja isso, Ele quer isso. Não aceite menos. Não pense na santificação como algo muito distante, algo que está lá em cima, inalcançável, eu não consigo estender a mão. Inalcançável de uma certa maneira está, com a tua mão você não vai conseguir, mas você vai conseguir com a de Deus. A santificação, querido, não é algo que você consiga alcançar com a tua mão e os teus braços. Sabe como é que você consegue mais? Com o teu joelho. Não é olhando para a distância que ele está, é parando de olhar, é fechando os olhos, é dobrando o joelho. E aí quando os teus olhos abrirem, você vai ver que aquilo chegou mais perto de você. Você dobra o teu joelho, você ora, você pede,
Você pede ajuda a Deus e quando você abre o olho, você vê que essa santificação está mais perto de você. Não é correndo atrás, não é se desesperando, não é esticando o braço, é dobrando o joelho. Não é querendo com os teus próprios esforços. Lembra dessa palavra aqui, philotimeomai, que é a palavra no grego aqui para diligenciar, que Paulo está falando aqui. É uma recompensa que Deus dá pela tua humildade, por se derramar diante de Deus. Deus quer isso. Deus quer isso na tua vida. Isso vai acontecer e nada vai impedir que você alcance aquilo que Deus determinou para a tua vida. Amém? Que a gente possa se curvar mais, se dobrar mais diante de Deus. Buscar mais a santificação do jeito que Deus quer para nós. E desse jeito, querido, a gente vai alcançar cada vez mais a vontade do nosso Senhor Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Você pode orar junto comigo. A gente tem vários pedidos de oração. Queria que amanhã na célula a gente esteja colocando tantos pedidos de oração. São muitos pedidos. Mas agora a gente vai fazer uma oração genérica. Eu queria que você estivesse fechando os teus olhos aí agora e vamos orar ao Senhor. Pai, toma a vida de cada irmão nessa noite, Pai. Segura-nos, ó Deus, nas tuas mãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, queremos confiar, ó Deus, na tua palavra. Abraçar essa palavra e crer, Pai. Que por mais difícil que seja, viver uma vida de pureza, de santidade na tua presença, se essa é a tua vontade, Pai, o Senhor não vai poupar esforços para nos ajudar. Então nos ajuda, Pai, nos coloca, Senhor, cada vez mais no caminho da tua justiça. Desvia-nos, ó Deus, do caminho mau e vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho da tua justiça. E nesses momentos de isolamento, de solidão, Pai, traz paz para o nosso coração. Amém. Que a gente receba a tua paz, que a gente receba o teu carinho, que a gente seja inundado, ó Deus, pelo teu Espírito e que a gente consiga alcançar as vitórias sobre o pecado, sobre a perdição que ainda domina a nossa vida, para que a gente alcance a santificação, que é o teu desejo para a nossa vida. Pai, que na vinda do nosso Senhor Jesus a gente seja alcançado, que a gente seja encontrado, que a gente esteja sendo colocado diante de Ti, com o coração em paz, fortalecido, isento de culpa, íntegro na Tua presença, sem mancha, Pai. Faz isso na nossa vida, cuida de nós, protege-nos, ó Deus, protege-nos das aflições. Muitas são as aflições que atingem a terra, mas Deus, guarda-nos, ó Pai, guarda-nos debaixo da Tua sombra poderosa, ó Onipotente. Protege-nos, ó Deus, nos faz vencer o mal, porque Teu é o reino, Pai, Teu é o poder, Tua é a glória, é para o Senhor, ó Pai. Então santo, santo, santo é o Teu nome. Fortalece, ó Pai, fortalece cada um de nós e faz transbordar no nosso coração cada vez mais o Teu amor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Estenda a mão para a bênção, que a graça do nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso maravilhoso e adorado Pai, que a comunhão, a consolação, o poder, a unção, os dons, o fruto do Espírito Santo sejam abundantes na tua vida, e que seja assim com todo o povo de Deus espalhado na terra, mas não apenas hoje, até a vinda do nosso Senhor Jesus. E a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos. Não deixa de dar um like aí no vídeo no YouTube, se inscrever. Você que perdeu ainda parte dessa nossa live, desse nosso ao vivo, você pode assistir isso no YouTube daqui a pouco mais tarde já vai estar disponível. Então procura a gente lá no YouTube, procura no nosso canal
se inscreva no nosso canal, para você acione o sininho, que assim que o vídeo estiver disponível, você vai receber uma mensagem avisando que esse vídeo está disponível. Que o Senhor Jesus esteja te acompanhando, cuidando da tua vida, protegendo e guardando nesse mundo tenebroso. É a nossa oração e nosso desejo em nome de Jesus. Amém, queridos?